Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bom, o filme começa logo após os eventos do primeiro filme, onde o jovem Christopher fez amizade com o Ursinho Pooh e seus amigos na floresta dos 100 acres. Christopher costumava levar comida para eles regularmente, até que teve que ir para a faculdade. E, como resultado, os animais começaram a passar fome, então eles começaram a sair e a matar pessoas. Mas Christopher, de alguma forma, conseguiu escapar deles. Apesar do nosso protagonista, Christopher, ter conseguido escapar com vida, a maioria dos moradores da cidade se recusou a acreditar em sua história. Ele aos poucos se tornou um desprezível na sociedade. No entanto, havia um pequeno grupo de moradores que acreditava em Christopher. Determinado a matar as criaturas, essas pessoas procuraram na floresta dos Acres por meses, mas não conseguiram localizar nenhuma delas. Pooh e seus amigos foram obrigados a se esconder ainda mais profundamente. Por outro lado, Chris estudou diligentemente e concluiu seu treinamento médico. Ele se juntou ao Hospital Ashdown como médico júnior. Até o bichão mesmo, hein, doido? Mas rapidamente ficou evidente que as pessoas não confiavam nele. Na verdade, fizeram um filme sobre o massacre dos 100 acres, retratando-o como o vilão. A cena então corta para o presente, onde vemos 3 amigas, Mia, Jamie e Alice, acampando e fazendo uma sessão espírita em um trailer no meio da floresta. Como são inteligentes. Quando completam o passo final, uma força invisível balança o trailer. Isso as deixa completamente apavoradas, e elas assumem que o espírito foi invocado. E então, de repente, Alice, que estava encostada na parede do trailer, é esfaqueada bem no meio do peito por alguém. Nesse momento, Jamie corre para fechar a porta, mas a figura misteriosamente a bate com força, esmagando seus dedos. A entidade então usa sua força bruta para empurrar lentamente o trailer em direção ao lago. Aterrorizada, Mia escapa pela janela traseira e tenta fugir com seu quadriciclo, mas ela não parece querer ligar. O agressor se revela ninguém menos que o monstruoso Ursinho Pooh, que vira o trailer com Gemini ainda dentro. E para piorar a situação, um pano pega fogo e a pobre garota fica gravemente queimada. Pooh então volta sua atenção para Mia e a faz pisar uma armadilha para ursos. Em seguida, ela é arrastada para longe do quadriciclo e começa a quebrar todos os seus membros, um por um. Mia implora por misericórdia, mas Pooh responde enfiando a cabeça dela na mesma armadilha, resultando em uma morte horrível. Enquanto isto, o rosto de Jamie ficou completamente desfigurado pelo fogo. Como se não bastasse, a segunda criatura, Corujão, que no primeiro filme não é revelado, mas nesse ela aparece. Ela pega um grande pedaço de madeira e esmaga a cabeça de Jamie, fazendo em pedaços. A cena então corta para Christopher, que está no meio de uma sessão de hipnoterapia. Acontece que ele está tentando recordar uma memória importante de sua infância. Ele começa a ver imagens de seu tempo com Pooh. No entanto, depois disso, tudo fica embaçado e ele consegue lembrar da memória importante. Após o fim da sessão, Chris encontra sua melhor amiga, Lex, esperando por ele do lado de fora. Apesar de toda a controvérsia em seu redor, ela ainda permanece ao seu lado e acredita em sua história. Ao chegar em casa com Lex, Chris descobre que seu carro foi vandalizado com palavras de assassino pintadas com spray. Seu pai tenta animá-lo ao máximo, mas parece que Chris está profundamente afetado. De volta à floresta, a polícia encontra um massacre no trailer e fica completamente chocada. Enquanto usam o rádio para chamar reforços, vemos um homem desconhecido ouvindo a conversa deles de sua casa. A próxima cena nos leva para a floresta dos 100 acres, onde vemos 3 homens armados. Eles fazem parte de um seleto grupo de pessoas que acreditam na história de Chris, de que criaturas parecidas com animais causaram um massacre. Em outro lugar, vemos que Pooh e seus amigos começaram a morar dentro de uma grande árvore. Corujão revela que viu alguns caçadores procurando por eles. Ele então começa a reclamar sobre como os humanos de Ashdown os veem como uma espécie de praga. Corujão também reitera que, se eles não se levantarem e lutarem por si mesmos, os humanos os matarão primeiro. Ao ouvir isso, todos os seus amigos, Leitão, Tigrão e Pooh, ficaram tomados de raiva. De volta à floresta, os 3 homens logo ouvem barulhos vindo de longe, então um deles vai até lá para investigar. Mas isso se revela um erro grave, pois ele é facilmente abatido por Pooh. Enquanto isso, os outros 2 homens também ouvem sons incomuns. Ao ver Leitão, os 2 percebem que Chris estavam dizendo a verdade e matam a criatura. Logo, eles encontram o terceiro amigo em estado vegetativo, com o pescoço rasgado. Pooh então aparece e usa a espingarda de Darren para explodir o rosto do segundo homem, e o homem restante também é morto. No desfecho, vemos que o segundo homem cujo rosto foi explodido ainda está vivo. Ele de alguma forma consegue sair da floresta.
Na manhã seguinte, Chris está no hospital, cumprindo suas tarefas habituais. Infelizmente, seu superior ordena que ele deixe o emprego. O homem argumenta que, embora Chris seja bom no trabalho, seu histórico passado criou um impacto negativo no hospital. Nosso pobre herói não tem escolha a não ser aceitar a sua demissão. Nesse momento, ele avista um faxineiro que lhe parece muito familiar, exatamente quando várias enfermeiras entram correndo no corredor com um homem de rosto explodido. Chris imediatamente o reconhece como seu amigo da escola, Aaron, e se pergunta o que causou seus ferimentos. Devastado pelos acontecimentos do dia, Chris volta para sua casa e brinca com sua irmãzinha, Ella. Ela é a única pessoa que não julga e o faz sorrir. De volta à floresta, vemos um pai ensinando seu filho sobre diferentes variedades de pássaros. O garotinho olha através dos binóculos, quando de repente avista a criatura Corujão. Corujão então agarra seu pai e o leva embora. Mais tarde vemos Pooh e seus comparsas jogando os restos mutilados do homem no rio. Na cena seguinte, Chris está em sua habitual sessão de hipnoterapia. Ele tenta lembrar o que aconteceu no passado. Enquanto tem visões de sua amizade com Pooh, uma narração revela que Pooh na verdade sempre foi mal. Ele costumava devorar carne como faz agora, mas Chris, sendo ingênuo e inocente, não conseguia entender isso. Em seguida, as memórias se deslocam para o dia do aniversário de seu irmão, Billy. Várias crianças tinham chegado para a ocasião, mas, de repente, Chris viu Billy ser atraído para dentro de uma van, e ele viu o rosto do sequestrador. Mas, por mais que tente se lembrar do rosto, a imagem está embaçada e ele não consegue lembrar quem é. Na floresta, um grupo de policiais finalmente consegue localizar o esconderijo dos monstros. Eles ficam chocados ao ver restos humanos mutilados e outras coisas estranhas espalhadas pelo lugar. Mas, como era de se esperar, eles não conseguem escapar. As criaturas aparecem e os destrói um por um. Em outro lugar, Chris está em casa, determinado a descobrir a identidade do sequestrador. Ele busca na internet sobre os crimes que ocorreram em 2003, o mesmo ano que Billy desapareceu. Chris então se depara com um artigo que revela que 7 crianças foram sequestradas em 2003. Ele também encontra um artigo sobre Arthur Gallup, um famoso pesquisador genético que costumava fazer experimentos em animais. A casa desse homem foi misteriosamente incendiada, o que levou à sua morte. Na manhã seguinte, um policial visita Chris com notícias urgentes. Ele revela que Aaron recuperou a consciência, mas se recusa a falar com qualquer pessoa exceto Chris. Na cena seguinte, Chris visita seu amigo ferido e pergunta o que aconteceu. Para sua surpresa, Aaron responde escrevendo em um quadro: "Você estava certo." Isso faz Chris perceber que foi atacado pelas criaturas. Aaron então escreve: "Eles fizeram isso." E começa a abrir suas bandagens, revelando seu rosto horrivelmente ferido. Nesse momento, Chris avista o mesmo faxineiro de antes, espiando pela janela, e finalmente se dá conta de que esse homem era o sequestrador de Billy, mas o faxineiro já havia partido. Em outro lugar, um dos amigos de Chris está tomando banho, quando ouve alguns ruídos na outra sala. Ao verificar, ele fica chocado ao descobrir pedaços de carne e outros restos humanos no chão. O rapaz sai de casa apenas para ser atacado por Corujão. A criatura vomita ácido em seu rosto antes de esfaqueá-la brutalmente até a morte. Por outro lado, Chris começa a seguir o faxineiro, aonde quer que ele vá. Ele finalmente localiza a casa do homem e a invade com uma arma na mão. Quando confrontado, o faxineiro tenta agir de forma inocente a princípio, mas acaba confessando. O faxineiro revela que foi pago pelo Dr. Gallup para sequestrar várias crianças, e em troca suas dívidas seriam quitadas. Ele ainda revela que o louco doutor fazia experimentos com essas crianças. Ele alterava seus genes, combinava o DNA delas com o DNA de animais e realizava várias outras coisas inimagináveis. O Dr. Gallup eventualmente teve sucesso em seus experimentos e criou monstros. No entanto, quando ele percebeu que eles eram perigosos, decidiu acabar com eles. O faxineiro ficou sabendo de suas intenções, então seguiu o Dr. Gallup até a floresta dos 100 acres. Ele implorou para que ele não matassem as crianças, mas o faxineiro estava muito bêbado naquela hora e logo desmaiou. Quando acordou, descobriu que o Dr. Gallup já havia enterrado as crianças depois de matá-las. Em um excesso de fúria, o faxineiro pegou a arma de Gallup e também o matou. As crianças enterradas não estavam mortas, afinal elas logo saíram de suas sepulturas, como zumbis, e vêm causando estragos desde então. Após o incidente, o faxineiro fugiu para o laboratório do Dr. Gallup, pegou todos os documentos que poderiam levar à prisão e incendiou a casa. Desde então, ele tem monitorado os monstros, revelando que é ele quem intercepta regularmente as comunicações da polícia. O faxineiro diz que se sente extremamente culpado
culpado pelos crimes que cometeu no passado. Ele então termina o discurso atirando na sua própria cabeça, para o choque de Chris. Por outro lado, Lex está cuidando de uma criança quando percebe que alguém invadiu a residência. Em pânico, os dois imediatamente se escondem dentro de uma pequena fortaleza, de onde opera um carrinho de brinquedo com uma câmera. Eles o conduzem até a porta principal e notam um homem gigantesco, que não é ninguém menos que Pooh. Logo, o monstro sobe as escadas e consegue rastrear a localização deles, mas Lex e a criança de alguma forma escapam. Vários policiais estão do lado de fora e Lex explica ansiosamente que uma criatura está na casa, mas os policiais não acreditam nela. Mesmo assim, eles enviam uma das suas oficiais para investigar o caso, mas a policial logo é atacada por Pooh, que arranca sua mão e a apunhala no rosto com ela. Em outro lugar, vemos que Chris roubou muitos itens da casa do faxineiro, incluindo gravações de voz pessoais do Dr. Gallop e outras anotações. Em uma das gravações, ele menciona como seus experimentos nas crianças estão funcionando. As crianças agora estão assumindo a forma de animais com os quais suas sequências genéticas foram combinadas. Elas também adquiriram habilidades regenerativas, o que significa que pode curar suas feridas. Nesse momento, Chris recebe uma ligação de Lexi, informando-o sobre a situação. Ela também revela que um dos amigos deles foi encontrado morto mais cedo em sua casa e alerta a Chris para entrar em contato com seus pais, pois eles também podem estar em perigo. Infelizmente, é tarde demais, pois vemos que Pooh chegou à casa de Chris. Ele invade a casa e primeiro mata a mãe, batendo repetidamente sua cabeça em algumas facas pontudas. O pai se torna a próxima vítima e ouvimos seus gritos desesperados. Pai, para! Pooh então encontra a menininha e a cena muda para quando ele encontra uma foto de Chris quando criança. Logo depois, Chris chega em casa apenas para testemunhar os corpos mortos de seus pais. Mas os seus problemas ainda não acabaram. Quando ele corre para o quarto de sua irmã, descobre que ela está desaparecida. Do outro lado da cidade, uma festa rave está acontecendo em pleno vapor, mas eles não sabiam que seria a última festa deles. Logo, Pooh chega ao local e começa a massacrar as pessoas inocentes, uma após a outra. O caos logo corrompe dentro do salão quando os assassinatos acontecem na frente de todos, e os sobreviventes correm para encontrar um lugar seguro para se esconder. Infelizmente, ao saírem às pressas, outro monstro, Tigrão, se junta à festa. Usando suas garras afiadas e seu corpo flexível, ele mutila várias garotas enquanto as chamam de vadias. Enquanto isso, Chris, que está em busca de sua irmã, ouve sobre a confusão da festa no rádio. Percebendo que os monstros estão lá, ele pega sua arma e segue naquela direção. Logo, ele chega ao local, apenas para testemunhar os corpos mortos de centenas de pessoas espalhadas. Chris então chega a uma sala, onde encontra uma garota ainda respirando. Enquanto tenta falar com ela, Tigrão o confronta por trás, mas Chris corajosamente atira no abdômen do monstro. Ele dispara várias vezes mais, fazendo com que Tigrão fuja com ferimentos graves. Ao mesmo tempo, Pooh continua com sua selvageria com cada uma de suas vítimas. Seguindo isso, Chris corre para a floresta dos 100 acres, esperando encontrar sua irmã. Pouco depois, Pooh chega ao local segurando uma motosserra na mão. Chris pergunta desesperadamente sobre o paradeiro de sua irmã, mas Pooh liga a motosserra e começa a persegui-lo pela área. Um jogo de gato e rato se segue, que termina com Chris no chão e Pooh prestes a atacá-lo. Mas naquele momento, o monstro avista algo, o que faz largar sua arma e ignorar Chris. Ele dá alguns passos para frente, onde vê a própria sepultura de onde saiu. Pooh imagina a versão mais jovem de si mesmo ao seu lado. Vendo isso, Chris o chama de Billy, finalmente revelando que o monstro não é outro senão seu irmão. Ele se desculpa pelo que passou, mas implora que sua irmã seja liberada. No entanto, Pooh não se importa mais com a família, e ele pega Chris. Lexi chega do nada e quando Pooh está prestes a matá-la, Chris pega um machado e acaba desferindo um golpe na cabeça de Pooh, finalmente o matando. Chris e Lexi saem da floresta, onde a polícia os esperam, como deveria ser nessa situação. Um policial revela que encontraram ela em casa, sem ferimentos. Acontece que Pooh nunca atacou a menina. Na última cena, somos levados à Toca dos Monstros, onde a coruja trouxe todos os seus amigos falecidos, incluindo Pooh, Tigrão e Leitão. Ele aplica um líquido pegajoso em suas feridas e ri que nem um maníaco enquanto eles começam a voltar à vida. O filme termina com o corujão dizendo: "Nós voltaremos por você, Christopher Robin." E por hoje é só, pessoal. Esse é o resumo de Ursinho Pooh Sangue Mel 2. Falou, até a próxima.